Olá pessoal, como vocês estão? Bom galera, a rapaziada que me segue aqui sabe que recentemente eu postei um vídeo com a história da Marvel e após esse vídeo me surgiu a ideia de publicar um vídeo com a história da concorrente, que é mais conhecida como DC, que possui vários personagens como o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, a Mulher Gato, o Robin, o Flash, o Lanterna Verde e o Aquaman, entre muitos outros heróis e vilões que são muito conhecidos. Mas para a gente realmente adentrar na história da editora da DC, nós temos que voltar no tempo, mais especificadamente em 1934, na era de ouro dos quadrinhos, que ocorreu entre os anos 30 e os anos 50. Mas o início de tudo ocorreu em 1934, quando o empresário Malcolm Miller Nixon decidiu fundar a National Allied Publication, que era basicamente uma empresa totalmente focada em quadrinhos, e sua primeira publicação foi a New Fun The Big Comic Magazine número 1 de 1935. Essa primeira HQ foi basicamente a primeira publicação de uma série que iria se chamar More Fun Comics. E é inegável que essa HQ atrai a atenção do público, porque ela se tornou a primeira HQ original, e a partir daqui temos o primeiro personagem da DC, que foi o Doutor Oculto, que foi criado por Jerry Siegel e o Joe Shuster em 1935. E no mesmo ano, a empresa lançou a série New Comics número 1, que veio acabar mudando de nome para Adventure Comics. Porém, após o lançamento dessas HQs, a National Allied Publications acabou tendo uma crise financeira e o William Nixon, que era o proprietário da empresa, decidiu se tornar sócio do Harry Donenfeld e do Jack Leibowitz, que eram donos de uma empresa chamada Detective Comics. E juntos eles anunciaram uma revista chamada Detective Comics número 1. Essa união ocasionou na formação da empresa Detective Comics Inc. Porém, isso não permaneceu por muito tempo, pois o William Nixon continuava tendo seus problemas financeiros e precisou sair dessa sociedade, e a empresa acabou ficando sob o comando do Donenfeld e do Leibowitz. Mas em 1938, Max Gaines se juntou com Donenfeld e eles criaram a All America Publications, que virou uma grande parceira da National Allied Publications, mas acabou sendo chamada somente de National Periodical Publications. E um ponto de curiosidade, em 1938 a Detective Comics Inc. criou o Superman na HQ Action Comics. Essa foi a primeira HQ em destaque da Detective Comics Inc., que basicamente contava a história do Superman e também mostrou a primeira personagem feminina nos quadrinhos, a Lois Lane, que também é conhecida como Supergirl. E a Detective Comics, na sua edição 27, mostrou pela primeira vez o Vigilante de Gotham, mais conhecido como Batman. Porém, com o tempo, essa parceria entre o Max Gaines e o Donenfeld começou a não ficar tão favorável assim para o Gaines, porque isso acabava impedindo ele de trabalhar para outras editoras. Então ele acabou deixando a parceria em 1944, e logo após isso Donenfeld decidiu juntar todas as marcas que ele tinha e uniu sobre um único nome, a National Comics Publications. E essa viria a ser mais tarde a DC Comics que a gente conhece hoje. E lembrando, DC é a abreviação de Detective Comics, mas eu tenho um ponto de curiosidade importante aqui. Por conta do nome do Super-Homem ser tão popular e o nome Detective Comics também, a National Comics acabou sendo chamada de Superman DC por um certo tempo. E na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, histórias com heróis não estavam tão populares como antes. Então a Action Comics decidiu focar em outros gêneros, como ficção científica, romance
e humor. E aqui chegamos na década de 50, que também era o início da Era de Prata dos quadrinhos, e nessa época a DC foi obrigada a editar suas HQs por conta do Código dos Quadrinhos, que era conhecido pela sigla CCA. Esse código foi criado pela Associação de Revistas em Quadrinhos da América. Isso ocorreu porque em 1954 foi publicado um livro chamado Seduction of the Innocent, Sedução dos Inocentes, que acabou preocupando o público em relação à exposição de cenas adultas e de violência. Esse código foi feito por conta que a maioria do público de quadrinhos eram jovens, então foi criado o CCA para regular essa exposição, mas não era uma imposição, nenhuma editora era obrigada a seguir o código, mas se não seguisse o código, isso atrapalharia nas vendas. E esse código acabou sendo usado no personagem Flash, onde os editores acabaram mudando a versão para trazer para o título Showcase, que era basicamente uma nova forma experimental de histórias em quadrinhos. Essa nova forma tinha a função de apresentar personagens novos e secundários para o público. Isso servia para testar se o personagem iria fazer sucesso ou não. Se fizesse sucesso, iria para as vendas principais, e isso acabou dando certo, pois em 1956 o Flash estreou na sua edição reformulada na Showcase de número 4, e com o enorme sucesso do Flash, a DC tentou reformular outros personagens como Lanterna Verde, e inclusive os personagens mais conhecidos como Batman, Mulher Maravilha e Superman também foram reformulados, e com essa reformulação surgiram novos personagens como a Mulher Gato e a Supergirl, e as histórias do Batman tinham um foco em investigação policial, e da Mulher Maravilha tinham um foco em um contexto mitológico antigo. Mas em 1961 a empresa acabou trocando o nome novamente, pois o Donenfeld faleceu e o nome da empresa agora era National Periodical Publications. Agora vamos para 1967, onde o Carmine Infantino, que era o artista do Batman, acabou se tornando diretor editorial da DC, e com essa nova direção ocorreram algumas mudanças. A sua primeira decisão foi investir em marketing tanto de títulos antigos quanto de títulos novos. Ele também decidiu colocar seu foco em um público jovem e adulto para aumentar as vendas dos quadrinhos. E além disso, ele contratou artistas novos como Steve Ditko, que teve uma participação na criação do personagem Homem-Aranha. E em 1969 essa empresa acabou sendo comprada pela Kane National Company, que também tinha comprado a Warner Brothers, e hoje elas fazem parte do mesmo grupo, por isso que os filmes da DC são lançados pela Warner. Um tempo depois, em 1972, a empresa decidiu separar entretenimento de outros assuntos, e a parte de entretenimento acabou ficando com o nome Warner Communication Inc. E a partir daqui nós iniciamos a Era de Bronze dos quadrinhos, e nessa época ocorreram muitas mudanças na DC, como a substituição do Infantino pela Jeanette Kahn como diretora editorial, e ela ficou conhecida como a primeira mulher dos quadrinhos, e em 1977 a DC começou a ter o seu nome oficial de DC Comics. Mas vamos nos relembrar que DC se refere a Detective Comics, que foi onde a empresa iniciou sua carreira, mas hoje em dia falamos apenas DC. Mas voltando ao nosso vídeo, nessa época a DC também criou o conceito de séries limitadas em quadrinhos, que era basicamente um formato que permitia fazer histórias mais baratas e simples. E a primeira HQ nesse formato foi a World of Krypton de 1979, e deu muito certo e abriu oportunidades para outras histórias, como em 1980 com a HQ The New Titans. E a partir daqui chegamos à era moderna dos quadrinhos. Muitos fatos que ocorreram na Era de Bronze basicamente moldaram a era moderna. Desde 1984, novos editores foram para a editora, como Alan Moore, que trabalhou nas histórias de terror do Monstro do Pântano, e atores como Neil Gaiman e Grant Morrison, que entraram na DC como freelancers. Essas histórias de fantasia e terror levaram à criação do selo Vertigo, que é um selo focado para o público adulto. Basicamente nessa época a DC começou a ganhar mais destaques pelos críticos literários por apresentar obras altamente complexas e maduras, como o Batman, o Retorno do Cavaleiro das Trevas, e o Watchmen, que trouxeram um público diferente para a editora. E isso acabou fazendo com que a DC investisse em formatos melhores para livrarias, como coleções de brochuras especiais e também graphic novel originais.
reais, e a partir daí chegaram os anos 90 e a DC teve uma enorme subida nas vendas. Isso ocorreu porque aconteceram fatos muito importantes nas HQs, como a morte do Superman e o Batman ter ficado paraplégico depois de uma luta contra o Bane, e o Lanterna Verde ter se transformado em um vilão. E na década de 90 a DC basicamente expandiu suas criações com novos selos, como por exemplo, eles fizeram um acordo de publicação com a Milestone Media e acabaram lançando a Milestone Cosmics, que trouxeram uma enorme diversidade para a DC, com heróis como o Super Choque, e em 93 a DC decidiu criar o selo Paradox Press, que ficou conhecido por lançar graphic novels como Marcas da Violência e Estrada para a Perdição. E basicamente essa é a história da DC, que é essa empresa enorme que nós conhecemos hoje em dia. E galera, eu vou estar acrescentando algo a mais nesse vídeo, que é o nosso querido dublador Isaac Bardavich. Sei que ele dublou Wolverine, que é um personagem da Marvel, mas quando recebi a notícia eu já estava com esse vídeo em produção, então decidi acrescentar esse dublador tão querido no Brasil. Isaac Bardavich, ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 13 de fevereiro de 1931. Ele foi um ator e dublador e poeta brasileiro, e é inegável que ele fez história, pois ele é considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira. Isaac Bardavich se formou em Direito no ano de 1976, mas ele preferiu seguir a carreira na dramaturgia como dublador e sua voz está entre as mais conhecidas do público, pois ele trabalhou com personagens altamente famosos, como é o caso do Wolverine do X-Men, o vilão esqueleto do He-Man, o Tigrão do Ursinho Puff e o Dr. Robotnik da franquia Sonic e o computador do seriado Super Mario. Isso me confundiu. Que poderá um homem gordo vestido de vermelho ter a ver com o nascimento de um líder religioso? Em 2017, Bardavich disse que o filme Logan seria a última vez em que ele dublaria o personagem Wolverine, e isso ocorreu quando o intérprete do personagem, Hugh Jackman, veio para o Brasil para promover o filme, e Bardavich conheceu o ator australiano em sua entrevista no talk show no programa de noite com Danilo Gentili. Infelizmente, ele, o nosso querido dublador Isaac Bardavich, veio a falecer no dia 1º de fevereiro de 2022, devido a complicações de enfisema pulmonar. Descanse em paz, nosso querido dublador. Que há, grandalhão? O cara de lobo é um mutante! Eu vou aonde quiser. Lamento muito pelos outros, mas ao menos eu Se eu sair dessa, eu prometo que nunca mais pulo na minha vida. Nunca!